A paz do Senhor, amados irmãos, lição de número 4 da nossa abençoada IBD, a sutileza da normalização do divórcio. Dia 24 de julho de 2022, nosso textual está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou jungiu, ou colou, ou uniu, não separe o homem. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa verdade prática, que diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. São 3 elementos que compõem a proposta de Deus para os seus fiéis. Casamento heterossexual, o que é isso? Um homem e uma mulher. Como a Bíblia diz, criou Deus macho e fêmea. Essa é o sexo biológico. A pessoa nasce homem ou nasce mulher. São chamados sexos biológicos. Então, o casamento, na perspectiva bíblica, é heterossexual. Homem e mulher. Segundo, na perspectiva bíblica, o casamento tem que ser monogâmico. Ou seja, um homem e uma mulher. Porque serão ambos uma só carne. Então está reprovado a poligamia. E finalmente, indissolúvel. O que Deus uniu não separa o homem. Então, a unidade é até que a morte os separe. Então, essa é a perspectiva então da nossa verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Leitura bíblica em classe, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9, quando o Senhor Jesus fala sobre o divórcio. Vamos pensar um pouquinho então sobre o nosso textuário de Mateus, capítulo 19, versículo 6. No textuário dessa lição, então, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, entre os versículos 1 até o 12, o Senhor Jesus comenta a respeito do divórcio. Há outra passagem simétrica aqui no Evangelho de Mateus, mesmo no Sermão da Montanha. Por isso que foi um dos assuntos abordados no segundo bimestre do primeiro semestre, né? Quando a gente falou também sobre o casamento ser indissolúvel. Mateus 5,32, que diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, aí vem a exceção, a não ser por causa da impureza sexual. Olha que interessante, a tradução ficou como prostituição, mas aqui entra adultério, entra toda forma de impureza sexual. Faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. Então, esse capítulo 5, versículo 32 do Evangelho de Mateus está em simetria com Mateus 19, 6. E Mateus 19, 6 inicia dizendo: assim não são mais dois. Olha que matemática. Porque que eu saiba, 1 mais 1 são 2. Agora não são mais dois. Mais um são 2. Um homem, uma mulher, uma pessoa, 2 pessoas. São 2. Não são mais 2. Então a perspectiva divina muda com o matrimônio. Para Deus, o matrimônio cola as pessoas, o homem e a mulher, de tal maneira ele é colado que para Deus não são mais 2. É um só. Que coisa extraordinária, né? O mistério de Deus, a matemática divina sobre o casamento. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Então a expressão uma só carne indica o quê? União total, união plena das duas personalidades. Então, diante de Deus, na visão do nosso amado Criador, é uma união metafísica, né? A personalidade humana não se completa enquanto não houver macho e fêmea. Então, a humanidade se completa quando uma pessoa de sexo masculino se une à pessoa do sexo feminino. Isso é que torna-se
a união proposta por Deus. Essa é a invenção do Criador. Agora o homem inventou outras coisas, mas Deus inventou isso. Um homem e uma mulher se unem, tornam-se duas pessoas tornam-se uma só carne, graças a Deus. E aí a unidade plena. É verdade que aqui no grego fala que Deus ajuntou, né? Aqui diz mesmo, não é quem ajuntou, é quem Deus ajuntou, né? E claro que ele está se referindo a relações matrimoniais e não às próprias pessoas, né? Mas a necessidade de não ser quebrada, essa relação implica e exige o quê? A permanência dos cônjuges nessa união. Então, segundo o ensino desse versículo, Deus é o criador e o preservador do matrimônio. O matrimônio não é somente uma instituição humana, não é um contrato social como pressupõem os códigos jurídicos civis ou de processo civil. É um contrato que, um casamento, está intimamente ligado à palavra kadoshim, é santidade, né? Kadosh, santo. Então é algo inventado por Deus. Você vê que a Bíblia inicia com um casamento, que é o casamento de Adão e Eva, e termina com o casamento da igreja com Jesus. Então você vê a importância do matrimônio. Desfazer essa relação estabelecida por Deus atrai consequências muito ruins, né? Muito ruins. Não somente para a sociedade, né? Mas principalmente para a família e para as pessoas envolvidas. É óbvio, se você pegar duas folhas, como essas aqui que você está vendo, se a gente passar cola aqui no meio e esperar secar, depois você vai tentar tirar, vai rasgar, irmão. Não adianta. Você nunca mais vai ter uma folhinha perfeita. Nunca mais. Sempre vai estar com... Uma vai ficar com parte mais, outra com menos, mas rasga. Porque o que Deus uniu, colou, o homem não consegue mais separar. Sempre vai ter consequências. Então, desfazer essa relação vai trair consequências seríssimas. E o que faz com que um ser humano casa direitinho, aquela bênção, e depois as coisas começam a se complicar e ao ponto de precisar rasgar, né? Ocorrer a separação. Um dos motivos é o endurecimento de coração. Quando perguntaram para Jesus, né? Jesus fala isso, porque quando Jesus estava explicando sobre o divórcio aqui no capítulo 19, no versículo 13, então chegaram ao pé dele os fariseus tentando dizer, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque a lei de Moisés falava, bastava ver uma coisa feia na mulher, podia repudiar, então a qualquer motivo. Jesus respondeu, não tenha lido que Deus criou macho e fêmea, é o casamento heterossexual. Ele disse, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mulher, serão ambos uma só carne, que é o casamento monogâmico. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem, é indissolúvel. Então, nesses versículos estão os três elementos: heterossexualidade, casamento monogâmico e indissolúvel. Aí eles perguntaram, mas então por que Moisés deu carta de divórcio? Olha só, eles entendiam da Bíblia. Foram lá. Mas então... se é assim, né? Se tem que ser desse jeito, é indissolúvel, então por que Moisés deu carta de divórcio para repudiá-la? Resposta de Jesus, versículo 8. Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Jesus deu a resposta. Coração de pedra, coração de concreto, coração endurecido. Mas o que faz com que o coração da pessoa se endurece, irmão? O que aconteceu? Irmão, toda palavra que não é bem processada é cimento para o coração. Um comentário, um comportamento, uma atitude, isso vai. Se a pessoa não limpar o coração, não pedir para o sangue de Jesus tirar toda a mágoa, todo sentimento que não glorifica o nome dele, isso vai virando concreto. Concreto. Daqui a pouco, irmão, acontecer a dureza de coração. Aí não tem mais jeito, infelizmente, irmão. Porque você pensa que é fácil quebrar pedra?
Você já quebrou pedra, irmão? Misericórdia, isso é até fogo, faísca de fogo. Não é fácil quebrar pedra, não. Mas Deus tem poder, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus esmiuça a penha, né? Então a palavra de Deus tem poder para arrebentar a pedra, mas não é fácil. Precisa ter muita humildade, né? Então, por que Moisés fez isso? Por causa da dureza, que eu sabia que era um povo incrédulo, um povo rebelde. Agora, quem nasceu de novo, quem está em Cristo, que é uma nova criatura, tem um coração, irmão, diferente, coração generoso, né? Então, irmão, Deus, ele fala que o estado matrimonial tem que ser para sempre, irmão, até que a morte separe. E Jesus abriu uma exceção aqui. Qual é a exceção? Essa aí, ó. Caso de adultério, que é o caso da impureza sexual. Então o versículo 9 permite o divórcio por causa de adultério, por causa da impureza sexual. E nesse caso o divórcio passa a ser considerado como um mal menor que o adultério, ainda que constitua um mal na sociedade humana. Então foi a única exceção. Olha, o Criador criou macho e fêmea e falou que é para ficar firme lá. Agora, se houver a infidelidade, a impureza sexual, aí é como morte, né? Aí separou. Aí não tem como, a não ser se um dos cônjuges perdoar, né, irmão? Porque se perdoou, tá perdoado, né? Não tem que ficar mexendo mais com isso, né? E aí ele fecha, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19,6. Ajuntou do grego aqui, jungir. Jungir é uma palavra que se usava para colocar dois animais, para arar, por exemplo. Então colocava o jugo ali, jungia os dois bois para que eles levassem em conjunto e o peso não ficasse só para um. Ou dois animais, então você colocava o jugo e aí os dois levavam junto. Essa é a ideia é que eles caminhem e trabalhem em conjunto. Essa é a ideia do casamento, tá? Estar juntinho, que eles tenham as mesmas responsabilidades, a mesma visão, a mesma espiritualidade. Casamento é uma bênção, irmão. É bênção de Deus, porque ali você, dentro do relacionamento conjugal, é onde você pode crescer muito espiritualmente. Ou não, né? Vai depender do qual a sua posição, né? Porque o casamento é o primeiro altar. O primeiro altar de culto a Deus é dentro da sua casa, é no seu casamento. Por isso, se você é aprovado ali, você é aprovado em qualquer local. Agora, se for desaprovado ali, você pode fazer a média que você quiser na igreja. Não adianta estar desaprovado. Não adianta, irmão. Porque ali é o altar primordial. Então ali você tem que ser crente, né? Tem que ter humildade. As coisas não são de qualquer jeito. Você tem que orar, buscar, santificar. O marido santifica a mulher santifica o marido. O marido tem que ter consciência que ele tem que ser um facilitador para a mulher entrar no reino de Deus. A mulher tem que ter essa consciência e ser uma facilitadora para o seu esposo desenvolver o seu ministério e entrar no reino de Deus. Abençoar os filhos. Então tem que olhar a família como culto, como um altar de adoração. Não pode olhar matrimônio como um contrato social. Aí não dá, né, irmão? Contrato social. Aí um dos sócios dá problema e separa a sociedade. Não, isso aí é coisa do mundo. Estou falando de Deus. As coisas de Deus, família é culto. É caduchinho, é sagrado. É o primeiro altar dedicado a Deus. O pai, o sacerdote da casa, né? E nesse sentido, ser cabeça da família é ser sacerdote, irmão. Não é ser ditador. Não é isso. Tá? Como o mundo pensa. O mundo é assim. O mundo é, as mulheres, sejam submissão ao marido. Aqui, olha que absurdo. As feministas, coitado, não entendem a Bíblia. Ali está dizendo que o marido é o sacerdote. Claro, assim como nós somos submissos a Jesus, que é o nosso sacerdote. Ele é que nos protege, ele é que é o nosso Senhor. Então é nesse sentido. O pai é o sacerdote. O pai é o guerreiro, né? É o protetor. E a esposa é a auxiliadora, como Deus é o auxílio de Israel. É o papel de Deus para Israel. Olha que coisa linda. Então as irmãs fazem o mesmo papel que Deus faz em relação a Israel. Auxílio bem presente na hora da angústia. Então tem papéis definidos para a glória de Deus. Mas a família é o primeiro altar. Então tem que entender isso. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem pode destruir o altar de Deus. Não pode destruir o culto a Deus. Aí Jesus fala, exceto no caso da impureza sexual, porque isso é como morte.
Impureza sexual destrói o relacionamento. Muito bem, a introdução. Então, o divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é uma dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos efeitos civis. Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos, da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir aos cônjuges contrair uma nova aliança, ou não, né? A lição de hoje fará uma análise, então, sobre o divórcio no contexto da Bíblia e também para nós como igreja. Por que nós precisamos fazer essa leitura e estudar esse tema? Alguém fala, vai falar de divórcio? Pois é, porque é algo que está se normatizando, está virando normal. E nós precisamos mostrar que isso não é normal não, irmão. Isso é só no caso de exceção. Agora, eu vou casar, se não der certo, eu divorcio. Isso é o mundo. A igreja de Jesus, lavada e remida no sangue de Jesus, não aceita esse tipo de comportamento. A igreja tem compromisso com Deus, preserva a unidade matrimonial, salvo a exceção apresentada pelo Senhor. Então, primeiro tópico, o divórcio no contexto da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o divórcio? 1.1. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Como que era? Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse o quê? Monogâmico, heterossexual e vitalício. Então são os três elementos que nós iniciamos, inclusive logo no começo aqui a própria Verdade Prática fala isso. O casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O profeta Malaquias, por exemplo, ele afirma que Deus odeia o divórcio, não suporta, é abominável a Deus o divórcio. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto. Em outros, aparece como uma permissão, era permitido, né? Não era. O divórcio nunca vai ser incentivado, havia uma permissão para as exceções. Em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 24, versículo 1 a 4, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Irmão, é complicado, né? O que é uma coisa feia? Já vem o... Aí tem que ter, os rabinos tinham que criar, então, a tradição, porque fica muito subjetivo, né? Coisa feia. O que seria uma coisa feia? É difícil, né? Então, capítulo 24, versículos 1 diz, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito o repúdio, e lhe dará a sua mão e a despedirá da sua casa. Mas o que é coisa feia, né? É uma coisa... É difícil, né? É uma coisa mais... Bom, então a expressão hebraica Yervatá Dabar, né, foi traduzido como coisa feia. Provavelmente ele está se referindo a alguma questão de vergonha, de nudez, de alguma coisa agressiva, né? Mas não dá para saber exatamente do que se trata, porque o texto não é claro, só fala coisa feia. No entanto, fica claro que não se trata de adultério, porque adultério era punido com a morte. Então não se trata disso, né? Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, nessa circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Não pode haver o mesmo casamento. Quer dizer, é uma orientação do Antigo Testamento. 1.2, o divórcio no Novo Testamento. Então nós vimos no Antigo. Mas só, irmão, precisa tomar cuidado, porque você também fala assim, nossa, então era fácil divorciar. Não, mesmo essas sociedades que permitem o divórcio, elas são contra o divórcio. O divórcio é uma coisa assim de exceção. Não é para virar norma. Não deu certo divorciar. Não é isso. Vai fazer todos os esforços possíveis para manter o casamento.
mesmo nas sociedades, então, que não são orientadas pela Bíblia. Mesmo na sociedade não orientada pela Bíblia, o divórcio continua sendo uma exceção, não é regra. Já no Novo Testamento, então, em Mateus capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é o casamento proposto aqui como indissolúvel para toda a vida. Ele também rejeita todas as outras razões ou motivos pelas quais os fariseus usavam para justificar o fim do casamento. Entre elas, essa ideia de Deuteronômio 24, essa permissão se encontrasse um homem encontrar uma coisa feia ou coisa indecente, né? Que eles usam essa expressão também. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação para o divórcio são relações sexuais ilícitas, impureza sexual. Só nesse caso que se justificaria então o divórcio. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é que alguém de alguém que cometeu adultério, infidelidade conjugal, né? O que se depreende dessa passagem bíblica é que o Senhor Jesus estava dizendo que o divórcio feito por outras razões, não as relações sexuais ilícitas, o adultério, não pode dissolver o casamento. Então, essa ideia de incompatibilidade de gênero não tem na Bíblia, irmão. Tá? Isso é uma palavrona inventada, né, pela sociedade moderna, né? Qual é o motivo? Incompatibilidade. Sim, mas você não viu isso antes de casar? Que era incompatível? Quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito de ter novas núpcias. Contudo, se a motivação não foi infidelidade conjugal e ele se casar, a Bíblia diz que a pessoa comete adultério. Agora, claro, nós estamos falando de pessoas que conhecem a Bíblia, né? Estou falando das pessoas do mundo, o mundo já é no maligno, irmão. Aí a pessoa, coitada, lá no mundo casou, descasou, casou, descasou, casou, descasou. Aí vem na igreja, aí aceita Jesus. Como é que faz? É uma nova criatura, irmão. Aí não tem que ver o passado da pessoa, né, irmão? Senão, como é que vai fazer? Então, a gente precisa entender que esse é um assunto que nós lidamos para a igreja. Então, uma pessoa que é de Jesus, nasceu na igreja, aceitou Jesus como Salvador, é para esse que nós estamos falando. Não estou falando para o mundo, irmão. O mundo, coitado, o mundo não tem nada, não tem o temor de Deus. Aí o mundo faz as coisas do mundo. Eu estou falando para quem aceitou a Jesus, que nasceu de novo. Essa pessoa, a partir desse momento, aí que vale a Bíblia. O que diz a nossa declaração de fé? Foi muito importante, muito sábio da parte do pastor José Gonçalves citar a nossa declaração de fé, porque é a posição oficial da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Ele reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério, as relações sexuais ilícitas. É o que diz mesmo Mateus 19:6, o que o Senhor Jesus diz. Então, no contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Então, escrevendo aos Coríntios, por exemplo, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e os casamentos mistos, quando um crente era convertido a Jesus e o outro não. No caso de crentes, Paulo disse: o casal venha se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Então vamos lá. Tem um casal na igreja, estão ali casaram, estão ali servindo a Deus, sua família. Daí não tá uma série de conflitos. Pode separar? Poder pode, só que não pode casar de novo. Fica lá, os dois, cada um servindo a Deus, então, nessa situação. Pode voltar? Pode. Voltar pode. Pode separar, mas não casar com ninguém? Pode. Fica lá, eunuco, né? Como se fosse celibatário, né? É isso que ele fala. Aqui, ó, capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. O que diz o capítulo 7 de 1 Coríntios? Vamos ler aqui para ficar bem clarinho. Capítulo 7, versículos 10 e 11. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu,
mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, irmão, não é para separar. Mas se separar, então fique solteiro, fica lá, fica quietinho lá. Mas pode voltar, se quiser voltar, depois repensar, ver o que realmente, né, foi uma fraqueza, tal, agora mudaram, pode voltar. Amém. Agora, olha, eu vou ler de novo. Todavia aos casados, estou falando para casais crentes aqui, hein, ó. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, não separe. Se, porém, se separar ou se apartar, que fique sem casar. Tem, irmão, tem na igreja pessoas que não só brigavam, não tinham jeito, aquela mesmo casou na igreja, tudo, mas não tinha jeito. Separou, só que tanto o homem como a mulher fica lá, servindo a Deus, não pode casar de novo. Tá? Então, ó, fica aqui, ó. Ou que reconcilie com o marido. Essa, então, é a orientação da palavra de Deus. Então, é um caso que Paulo fala. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeito à servidão, que ele vai falar aqui no versículo 15. Olha um caso que Paulo apresenta aqui no versículo 15, ó. Mas, então, vamos começar a ler no versículo 14. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente habitar com ela, não é para deixar. A irmã aceitou a Jesus, mas meu marido não é crente, eu vou separar dele. Não, senhora. Se ele aceita conviver com você, você fica com ele, tá tudo certo. Aí ele vai, versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Agora olha o versículo 15, presta atenção. Mas se o descrente se apartar, é o descrente, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Tá vendo? Então, é esse caso aqui. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, essa não estaria sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela nossa declaração de fé da nossa Assembleia de Deus no Brasil. Contudo, somente no caso de abandono, partindo do cônjuge não crente. É o cônjuge não crente que abandonou. Aí a pessoa está livre. Então, resumindo o tópico 1, o divórcio está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas é diferente cada perspectiva, né? 2, tópico 2, a sutileza da normalização do divórcio. 2.1, o divórcio no seu aspecto legal. Bom, a legislação brasileira já foi muito mais rígida, né? Mas hoje ela aceita o divórcio, tá? Ela aceita as mais variadas formas de divórcio. A partir então da Constituição Cidadã, que foi de 1988, ela passou-se então a permitir divorciar-se e recasar-se quantas vezes a pessoa quiser. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Isso aí é o mundo, né? Agora, 2.2, o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber o seu aspecto moral. Para um crente, qualquer razão ou modo, para um descrente, para uma pessoa que não tem Jesus, qualquer coisa é justificativa para divórcio. Qualquer coisa. Agora, o crente não. O Estado garante o aspecto legal, contudo, a Bíblia define o aspecto moral. Então, trocar a esposa por um mais jovem, ou abandonar o marido por um mais rico e famoso, são práticas comuns no mundo. O mundo que jaz no maligno é assim. Tá? Contudo, isso é moral para o cristão? É moralmente aceito por um crente em Jesus?
O crente pode fazer isso? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deviam ter feito isso, né? Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus, forçosamente vão terminar machucados. Nós sabemos que essa questão, meu irmão, tem a ver com cada caso, tem que ser analisado separadamente. Não dá para a gente uniformizar, porque cada caso é um caso, irmão. Mas, de regra geral, casamento é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essa é a regra geral. Pode haver infidelidade, impureza sexual, aí tem o instrumento do divórcio. Pode haver o caso do cônjuge que aceita Jesus e o marido ou a esposa não aceita, não permite, abandona. Então há uma exceção para a pessoa construir uma segunda núpcia. O casal de crente está lá servindo a Deus, mas vai separar? Quer separar? Separa, mas fique sozinho. Não pode contrair uma segunda núpcia, a não ser se reconciliar com o seu cônjuge mesmo. Essas são as exceções. Por que a gente não fala muito disso? Porque é exceção. A gente fala da regra geral. Qual é a regra geral? Casamento é monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Isso que nós temos que ensinar, tá? Porque isso é a regra geral. Nós não trabalhamos em cima de exceções. Sinopse do tópico 2. O divórcio se dá na esfera legal e, ao mesmo tempo, tem a questão moral que tem que ser considerada. E 3. O divórcio e a prática pastoral. Então, esse aqui é... O divórcio e a prática pastoral, que é o item 3. 3.1. A pessoa divorciada. Bom, a pessoa divorciada, ela deve ser, então, cuidada, né? Então, o divorciado ou a divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista, né? Tudo bem, felizmente passou por esse processo, né? É um processo traumático, um processo muito triste. Isso tem a ver com sentimento de rejeição, medo, abandono. E muitas vezes essa situação, então, leva a pessoa até a ficar doente, né? Depressiva, doenças psicossomáticas, tem muita coisa por trás disso, né? Então, isso traz também consequências terríveis para os filhos, né, gerados desse relacionamento. Então, divorciados devem obter aconselhamento pastoral e também acompanhamento psicológico, se possível. Os divorciados, as pessoas que estão nesse processo, eles não podem ser negligenciados, porque eles estão realmente numa situação muito de sensibilidade, né? De sofrimento, né? Então precisam ser cuidados. E 3.2, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição como membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar dessa questão. Os casos de divórcio têm se multiplicado e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Quais são as razões que a Bíblia apresenta? Impureza sexual, abandono do cônjuge, incrédulo. E naquele caso que a pessoa fica sozinha, né? Ela separa e fica quietinha lá na igreja. Cada situação deve ser analisada com muito cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus, né? São pessoas que são amadas por Deus também, não é? Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a palavra de Deus ou a justiça de Deus, que exige uma vida então orientada pela palavra. Então, irmãos, independentemente qual é a exceção que a pessoa está passando, é uma situação traumática e essas pessoas precisam ser acolhidas e pastoreadas, né? Então, resuminho desse tópico 3, é preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílios espirituais ou espiritual e auxílio
psicológico também, que a pessoa sofre muito, né? Pode ficar até depressiva ou com doenças psicossomáticas. E as considerações finais sobre esse tema tão importante. Nessa lição, nós pudemos fazer a reflexão sobre o divórcio na perspectiva cultural, jurídica e moral. Nós sabemos que na atualidade há uma tendência dos cristãos de enxergar o divórcio como algo normal. E não é normal, irmão. Isso é uma exceção. Então o povo de Deus tem que ter isso em mente. Essa ideia de que vou casar, se não der certo, separo. Precisa ser eliminado isso do nosso meio. Isso é um pensamento mundano. O mundo pensa assim, mas o mundo já está maligno. A pessoa tem que saber que o casamento dele é algo santo, sagrado, é altar, é culto a Deus. Então, nessa nova perspectiva de quem nasceu de novo, quem está em Cristo, ele tem que compreender e tem que lutar pelo relacionamento, né? Tem que orar, tem que pedir para Jesus, tem que se esforçar. Então, a pessoa que vê o divórcio como um escape, ele está agindo de maneira perigosa, né? E vai ter dificuldade no relacionamento. Casamento não é para gente egoísta, né? Eu ouço muita gente falando, eu tenho o direito de ser feliz. Mas o que você entende por felicidade, né? Porque felicidade é algo decorrente, né? Eu estou feliz quando o meu cônjuge está feliz. Eu estou feliz quando meus filhos estão felizes. Tá vendo? Então precisa tomar cuidado com essa perspectiva. A Bíblia contém princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento, então, é uma instituição divina, reflete o ideal de Deus, o casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, né? O divórcio deve ser visto, então, como uma anomalia. Não tem a ver com o ideal divino. Tá? Então tem que ficar claro isso, porque senão a pessoa começa a achar, coitado, que é normal. Não, é tudo comum. Não é comum. Não. Precisa parar, isso aí não vamos normalizar nunca isso. Isso não é normal. É uma exceção dolorida, que traz consequências muito tristes, tanto para a pessoa, como para a família, como para a igreja e como para a sociedade. Então não é comum. Tá? Tem que ficar claro isso, a gente precisa tomar cuidado, por isso que essa lição é muito importante, porque ela fala que isso é uma sutileza maligna, né? A sutileza da normalização do divórcio. Como o divórcio está ficando normal no mundo, né? A igreja não pode acolher isso como algo normal, não. Que Deus continue abençoando sua vida. Quero te convidar uma vez mais, você que tem recursos econômicos, né? Porque nós sabemos que o dólar está muito caro, né? Mas nós temos uma viagem para Israel em novembro de 2023, se o Senhor Jesus permitir. $3.390, tudo incluso. Se você tiver desejo, entre em contato aí com esses números que estão aí passando aí na nossa lição. É da Renova Turismo. Só que a hora que você ligar, você tem que falar, eu quero fazer parte do grupo do professor Alberto. Tá? Não é qualquer grupo que você quer ir, não. E que mais? Os livros. Tá? Eu tenho aí 2 livros, se você quiser adquiri-los, é só entrar no site www.livrocristão.com, livrocristão.lojaintegral.com.br. Tá aí no seu site, você acessa que esses livros chegarão na sua casa, tá bom? E finalmente, as matrículas da Escola Teológica ainda estão abertas. Ainda eu acho que dá tempo de você fazer a matrícula. Não deixa para a última hora. As aulas começam em agosto. Não adianta chegar lá na hora, eu quero estudar. Isso não existe. Você tem que fazer sua matrícula. Aí estão os telefones. Entre em contato com esses números e faça sua matrícula antecipadamente. Se é que ainda tem matrícula para você. Mas se você deseja estudar a Palavra de Deus, existem outros horários, né? E nós disponibilizamos vários cursos para o seu crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.